Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Mercado de Ações. Meu nome é Lucas Cavalcante e é um prazer ter você aqui conosco. E eu já quero convidar você a pegar aí um lápis e um papel ou seu notebook, fazer bastante anotação, porque aqui a gente vai falar de forma bem detalhada sobre o mercado financeiro voltado para ações, tá? Se você trabalha como assessor de investimentos, assim como eu, esse aqui é um conteúdo que com certeza vai dar uma guinada na sua carreira. Você vai ver daqui a pouquinho que o número de pessoas interessadas nesse mercado pode fazer total diferença aí na sua carreira. Então vamos lá, o nosso curso de mercado de ações, ele tem por objetivos apresentar de maneira introdutória, certo? A gente vai falar de forma inicial, ou seja, eu não vou me estender aqui, me aprofundar em vários temas específicos do mercado de ações, mas eu quero falar de forma superficial para que você conheça todo o mercado de ações aqui no Brasil, tá? Principalmente falando dos conceitos fundamentais, ou seja, se você que está nos acompanhando agora gosta do mercado financeiro, quer ser assessor de investimentos, mas de repente não domina bem esse assunto, esse curso realmente foi pensado para você. Também vamos apresentar aqui os tipos de ações que a gente tem na Bolsa, suas peculiaridades e também formas como você pode se utilizar, você como profissional do mercado financeiro ou você como investidor, para de fato obter resultados. Isso aqui é o que vai dar uma guinada na sua carreira como profissional do mercado ou mesmo na sua carreira como investidor. E também falar um pouco sobre os riscos desse mercado, tratamento tributário, que também incide sobre esse mercado, tá bom? Então vamos lá, não tem como a gente falar do mercado de ações sem a gente falar do assunto intermediação financeira. O que é intermediação financeira? Basicamente o nosso sistema financeiro ele funciona à base de dois principais players. O primeiro player seria o poupador e o segundo player seria o tomador. O poupador é alguém que tem recursos disponíveis, ou seja, ele está juntando dinheiro, ele tem uma saída de caixa que é menor do que a sua entrada de caixa, então ele consegue guardar dinheiro. Enquanto que o tomador de recursos, ele é alguém que está na ponta contrária, ele precisa de mais dinheiro do que ele tem disponível. Então, como que o mercado financeiro funciona? Existe uma figura aqui de um personagem chamado o intermediário financeiro, que na maioria das vezes eu estou me referindo aqui a um banco, certo? O banco, ele vai lá, pega o dinheiro do poupador e promete entregar esse dinheiro corrigido a uma taxa de juros, que é essa daqui que você está vendo. Ele pega uma fatia do dinheiro do poupador, ou seja, o poupador coloca dinheiro para ele, certo? Deposita dinheiro nas suas contas e o banco vai devolver esse valor corrigido a uma taxa de juros. É isso que o banco faz com o poupador. Mas o que é que ele faz com o dinheiro do poupador? Ele vai pegar o dinheiro do poupador, vai entregar na mão do tomador de recursos, que aqui pode ser, por exemplo, uma empresa, certo? Uma empresa que está precisando crescer, e aí ela vai emprestar esse dinheiro. Só que, como o banco vai emprestar o dinheiro, ele precisa que o tomador de recursos devolva esse dinheiro em um prazo determinado, só que ele não vai devolver apenas o dinheiro que ele pegou, ele vai devolver também uma taxa de juros. Então, traduzindo isso aqui em miúdos, vamos tentar colocar números para você entender bem. O banco vai pegar emprestado R$100 do poupador e vai pegar e passar esse dinheiro diretamente para a mão do tomador, ou seja, ele vai fazer esse movimento aqui. Quando ele pega e empresta esses R$100, o tomador vai devolver para ele 120, vou fazer uma conta aqui mais simples. Desses 120, o banco só vai devolver para o poupador 110. Esses R$10 aqui que sobrou da diferença, se eu fizer essa conta básica, é chamado de spread bancário. Ou seja, esse spread bancário é onde o banco está de fato ganhando dinheiro. Então, o mercado financeiro ele basicamente funciona nessa estrutura. Você tem sempre alguém que tem dinheiro sobrando e uma empresa geralmente que precisa de dinheiro, ou uma pessoa física também, que vai pegar dinheiro juntamente com o banco para poder cumprir seus objetivos. O mercado de ações ele surge como uma forma alternativa de você emprestar o seu dinheiro para empresas que precisam de recursos sem necessariamente ter um banco como um atravessador dessa operação. Então, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo da Petrobras. Petrobras precisa de dinheiro para poder expandir. De repente aí a Petrobras descobre um novo campo de petróleo que pode dobrar sua produção. Ela precisa agora fazer bastante pesquisa, desenvolver bastantes projetos para poder começar a explorar esse campo. E aí o que ela faz? Ela faz uma
vamos dizer assim, uma chamada de capital no mercado, chamando poupadores, pessoas que têm recursos, para investir nesse projeto. E aqui, você que é poupador pode emprestar diretamente dinheiro para a Petrobras através de um título chamado ação. A ação é que faz que você seja dono de uma parcela daquela empresa, ou seja, você vai ter uma participação de todos os resultados. A Petrobras ganhou dinheiro, ela vai ter que passar um percentual disso aqui para você. Esse percentual vai ser justamente o percentual que você tem relacionado a todo o capital da empresa. Enquanto que a instituição financeira, ou o banco, a corretora de investimentos, ela vai ser não mais um atravessador, mas vai ser uma prestadora de serviço, ou seja, é alguém que está ali apenas para viabilizar o negócio, não necessariamente atravessando o negócio. Aqui no Brasil você sabe que para investir você precisa de uma corretora ou de um banco de investimento. Você não pode simplesmente chegar lá numa estação da Petrobras ou numa loja da Magazine Luiza e comprar uma ação. Você precisa ter de fato um banco no meio. Então o banco serve como um prestador de serviços. Então, conceituando a ação aqui, pessoal, ela é a menor parcela do capital social das companhias. Ou seja, quando eu estou comprando uma ação, eu de fato estou comprando uma participação na sociedade. Estou comprando a participação na empresa. É bom que isso fique bem claro, porque isso aqui é o pilar da nossa estratégia. Troquei a caneta de novo. O pilar da nossa estratégia, que vamos falar mais na frente, sobre análise fundamentalista. Isso aqui é o que faz com que nós consigamos ganhar dinheiro a longo prazo no mercado. É observar a ação, observar aquele papel que você está comprando numa corretora de fato como ele é, como uma participação nas sociedades. É isso que a ação te dá direito. Aqui o conceito que eu extraí da CVM continua dizendo, é portanto um título patrimonial e como tal concede a seus titulares, os acionistas, todos os direitos e deveres de um sócio, ou seja, comprar uma ação é a mesma coisa de comprar uma participação na empresa, você está sendo sócio daquele negócio. Então o mercado de ações ele surge como uma forma de você conseguir ser sócio ou participar de grandes projetos, de grandes empreendedores do Brasil que você talvez não conseguisse ser sócio chegando com um aporte de R$1.000, de R$10.000, de R$100.000. Talvez você precisasse de um aporte de R$100 milhões para ser sócio de uma grande empresa, por exemplo, de construção civil. Mas se essa empresa tiver capital aberto na bolsa, você pode ser sócio dela apenas comprando uma ação. E o que de fato é uma companhia aberta? A gente viu que para a gente ser sócio dessas empresas, a gente tem que comprar ação, mas a empresa para negociar ações, ela precisa ser uma companhia aberta. E companhia aberta é definida pela Lei 6.404, que é uma lei bem conhecida aí de quem é da área de contabilidade e de direito, que diz o seguinte: para efeito desta lei, a companhia é aberta ou fechada, certo? Conforme os valores mobiliários, e quando eu me refiro aqui a valores mobiliários, eu estou me referindo a ações, por exemplo. Ações são um tipo de valor mobiliário. Quando as ações, aqui eu poderia citar também as debêntures, de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Se essas ações, se essa participação na empresa for negociada em um mercado organizado, que a gente chama aqui no Brasil de Bolsa de Valores, então sim, eu posso dizer que a empresa ela é uma companhia aberta, tá? E o que de fato é essa Bolsa de Valores, né? Todo mundo fala sobre Bolsa de Valores, mas o que vem a ser isso? A Bolsa de Valores, pegando aqui emprestado outra vez o conceito da CVM, é um mercado cuja principal função é organizar, manter, controlar e garantir ambientes ou sistemas propícios para o encontro de ofertas e a realização de negócios, certo? Com formação eficiente de preços, transparência e divulgação de informações e segurança na compensação e liquidação dos negócios. Resumindo, a Bolsa de Valores é uma grande feira organizada. Eu vou usar um exemplo aqui bem simples para você entender como funciona a Bolsa de Valores. Imagine que você tem na sua dieta que comprar banana. E aí você vai numa feira e lá no seu bairro você está nessa feira, tem 1 quilômetro de extensão, todas as banquinhas de comerciantes que estão lá vendendo suas frutas. E a primeira barraquinha que você encontra tem lá a banana negociada a R$10, uma penca.
E aí você vai lá e paga esses R$ 10 na penca. Mas se você tivesse andado mais aí uns 20 metros, talvez você encontrasse uma outra banquinha negociando a R$ 5 essa mesma penca de banana. Na primeira você pagou R$ 10 a penca de banana. Na segunda você teria pago R$ 5. Ou seja, você não fez um bom negócio. Você perdeu uma chance de comprar a mesma banana por um preço mais barato. A Bolsa de Valores ela não permite que isso aconteça. Por quê? Porque você tem um encontro das melhores ofertas, seja um interesse de alguém que quer vender um produto, uma ação, você vai ter ali ranqueado qual é o vendedor que está vendendo no melhor preço. E se você quer comprar esse papel, você quer comprar o papel, você também vai ver todas as melhores ofertas para você. Então, meio que a Bolsa de Valores ela faz um encontro, ou seja, ela faz um casamento entre a pessoa que quer vender no melhor preço e a pessoa que quer comprar no melhor preço. Isso garante para você que, no caso da banana, você teria comprado a banana num preço muito mais barato se aquela feira fosse organizada como uma bolsa de valores. E no caso do vendedor, o vendedor vendeu uma banana por R$ 5, aquele vendedor que estava ali a 20 metros à frente de você. Ele poderia ter vendido a 10, como o primeiro vendedor de banana vendeu. Mas porque ele não conhecia você, você não passou na fileira dele, ele não vendeu a 10. Então, tanto foi ruim para o vendedor da banana, como foi ruim também para o comprador da banana. O negócio não foi eficiente. E é aqui que está a grande charada. A Bolsa de Valores, ela deixa o mercado de ações eficiente. Ela evita que você pague mais caro numa ação que você quer comprar e que você venda mais barato uma ação que você queira vender. Então, essa é a nossa Bolsa de Valores. E como que essas bolsas trabalham, né? É bem comum você assistir filmes ou ver documentários onde você vai ver lá um monte de gente com os papeizinhos balançando, querendo vender aqueles títulos, como era antigamente, tá? Hoje não é mais assim. Não existe mais essa figura de todos esses corretores fazendo essas movimentações, essas compras, essas vendas, aquela gritaria toda, o pessoal se acumulando um em cima do outro para vender seus títulos. Hoje tudo funciona de forma sistematizada através de programas informatizados. Então todas as negociações elas acontecem num ambiente eletrônico. É tanto que você hoje pode comprar ou vender uma ação num aplicativo do celular ou mesmo num computador, no notebook. Necessariamente não se faz mais, não tem mais necessidade de ter uma pessoa lá na Bolsa de São Paulo, por exemplo, negociando um bilhete de papel. É tanto que nem são mais emitidos esses bilhetes. E como que a Bolsa de Valores opera aqui no Brasil? Antes, até 2008, a gente tinha aqui no Brasil 3 bolsas de valores, certo? A gente tinha uma bolsa de valores que é a Bovespa, que fazia a negociação de ações, certo? Ou seja, ela de fato negociava títulos patrimoniais, as ações. Você tinha também uma bolsa que negociava derivativos, certo? Esses derivativos, a gente vai aprender um pouco mais sobre ele mais na frente. E você tinha uma terceira bolsa de valores que negociava renda fixa, certo? Então, aqui no Brasil a gente sempre teve, até 2008, essas 3 bolsas. Em 2017, a gente viu uma fusão acontecendo entre a Bovespa e a BMF. E aqui elas se tornaram a BMF Bovespa, ou seja, ações e derivativos passaram a ser negociados numa mesma bolsa, a nossa BMF Bovespa. E a gente ainda tinha a figura ali solitária da CETIP negociando renda fixa. Mas, em 2017, nós concluímos a fusão entre a CETIP e a BMF Bovespa e nasceu a nossa famosa B3, que significa Brasil Bolsa Balcão. Ou seja, hoje na nossa Bolsa de Valores, a B3, nós unificamos ações, derivativos e renda fixa, tudo dentro de uma única bolsa, certo? Existem rumores de que teremos em breve novas bolsas de valores no Brasil, de fato existem, mas por hora todos os ambientes de negociação funcionam aqui dentro da nossa B3, tá? E como que funciona o processo de abertura de capital? Uma empresa que quer entrar na bolsa, vamos supor que a empresa que você trabalha, uma empresa que negocia, por exemplo, celulares, uma empresa que negocia eletrodomésticos, uma empresa de varejo, ela deseja concorrer aí com a Magazine Luiza, com a Via Varejo, com outras empresas do setor.
ela precisa solicitar um registro na própria CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários. Também vai precisar solicitar uma autorização para fazer um IPO. Esse IPO aqui é quando a empresa vai lançar suas ações no mercado pela primeira vez. Então, quando a empresa vai lançar as ações pela primeira vez, a gente chama de IPO, que seria o processo literalmente de abertura de capital. É quando você compra as ações diretamente colocando dinheiro na mão da empresa. Quando a empresa está negociando na bolsa já há mais tempo, por exemplo, você quer comprar hoje a ação da Petrobras. Se você comprar uma ação na bolsa, aquele dinheiro não vai para o caixa da Petrobras. Ele vai para o bolso de outro investidor, que era detentor da ação e decidiu lhe vender. A gente chama isso de mercado secundário, ou seja, é uma negociação que acontece entre dois players diferentes que já estão no mercado operando, mas que não impactam em nenhum momento o patrimônio líquido da empresa. Quando a empresa faz esse lançamento pela primeira vez, de fato, todo recurso captado vai para o caixa ou o cofre da empresa. É onde, de fato, ela vai pegar aquele recurso e utilizar em algum projeto específico seu. E, em seguida, solicitar a listagem em Bolsa de Valores, para que as pessoas possam negociar esses títulos abertamente no mercado. E por que uma empresa iria querer abrir capital no mercado financeiro, na bolsa? Por que ela iria querer ser negociada? Primeiro, o mercado de ações ele é um mercado que oferece amplo acesso a capital. Se você tiver bons projetos, se você tiver uma boa equipe de trabalho, se você tiver um bom histórico de crescimento e de bons resultados, muito provavelmente sempre vai ter ali uma dúzia e meia de investidores querendo comprar ações dessa empresa porque de fato acreditam que esse negócio é um negócio que pode ser bem sucedido. Então você consegue capital fácil, ou mais fácil do que conseguir nos bancos. Segundo, as ações elas não têm um prazo para serem resgatadas. Então quando você compra uma ação, você não vai pegar aquele dinheiro de volta que você investiu, a menos que você venda a ação. Não existe um dia, por exemplo, onde o título vai vencer e você vai receber o seu valor corrigido por juros. Isso aí é renda fixa. A renda variável, as ações, você só compra a empresa se de fato você acreditar que aquela empresa é uma empresa promissora, que ela vai crescer, que ela vai pagar bons dividendos. Então não há necessidade de comprar uma ação, comprar uma empresa, se tornar sócio de um projeto que você não acredita. Um projeto que você acha que não vai vingar, que não vai ter sucesso. Não exige também um rendimento pré-definido. Isso é muito bom para a empresa, porque uma coisa é eu pegar dinheiro diretamente com o banco, porque se eu estou pegando dinheiro com o banco, o que acontece? O banco já está me cobrando uma taxa de juros. Eu preciso fazer com que aquele dinheiro que eu peguei emprestado, ele renda a uma taxa superior ao que estão me cobrando lá no banco. Porque se eu peguei 100 mil reais emprestado a uma taxa de juros de 20% ao ano, eu preciso, no mínimo, fazer o mesmo retorno de 20% para que eu não perca dinheiro. Então, se a empresa ela precisa de capital e ela não quer tomar tanto risco, o mercado de ações é uma boa alternativa, porque a ação não tem uma taxa determinada de quanto ela precisa render para você que é investidor. Você, de fato, só compra a ação, só se torna sócio se acreditar que o projeto vai funcionar, que vai ser bem executado e que vai entregar bons resultados. Mas a empresa não é obrigada a lhe dar bons resultados. É bom que isso fique bem claro para você que é investidor. Isso ajuda até na própria negociação com o seu cliente, quando você está explicando o mercado de ações. A bolsa, aliás, os papéis que são negociados na bolsa, as empresas não são obrigadas a dar resultado. De fato, elas darão resultado se executarem bem o seu projeto, se executarem bem o seu core business. Então, se isso não acontecer, o investidor vai sim ter prejuízo. E também é um mercado em expansão, principalmente entre os investidores pessoa física aqui na bolsa. Olha que bacana esse dado que eu trouxe aqui para vocês. Isso foi tirado aqui do mês de fevereiro desse ano, quando a B3 atingiu 5 milhões de contas de investidores em renda variável. Ou seja, nós estamos crescendo a passos largos. Eu fiz esse slide aqui em 2020 e a gente tinha acabado de bater 3 milhões de investidores. E 2022, no mês que eu estou gravando agora, setembro, a gente já está com 5 milhões, quase dobramos. Então o número de investidores está crescendo forte aqui no Brasil e isso é bom para as empresas. Por quê? Porque isso faz diretamente que as empresas comecem a olhar para o mercado de ações como uma verdadeira alternativa. Não preciso sempre recorrer a bancos. Eu posso recorrer ao mercado de capitais,
mostrar a minha empresa para o mercado e falar assim, isso aqui é o que eu sei fazer, isso aqui é o resultado que eu estou entregando e quem quer ser meu sócio? Se você tiver de fato uma boa empresa, um bom negócio, você vai conseguir trazer vários sócios para dentro desse negócio através da Bolsa de Valores, tá? E uma coisa que com certeza vocês escutam bastante, talvez nos jornais, talvez em portais eletrônicos que vocês acessam, é um tal do índice Bovespa. É bem comum você assistir no jornal, no final da noite, o jornalista fala lá, o índice Bovespa subiu 2% hoje numa forte alta, ou então o índice Bovespa acaba de cair 1,5% por causa disso e aquilo outro. Esse índice Bovespa, ele na verdade é um grande termômetro, vamos dizer assim, do conjunto das principais empresas que são negociadas na Bolsa. Aqui eu peguei um conceito que está disponível lá no site da B3, que diz que o Ibovespa é o principal indicador, certo, de desempenho das ações negociadas na B3. E ele reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Ou seja, ele é um conjunto ali das principais empresas que estão com capital aberto, sendo negociadas as suas ações na bolsa diariamente, tá? Ele é reavaliado a cada 4 meses, né? Ou seja, cada 4 meses algumas empresas que antes não eram muito negociadas, elas e passaram a ser bem, assim, bastante negociadas, elas entram para dentro desse índice, e algumas empresas que estavam lá dentro, por ter um alto nível de negociação, mas que esse nível caiu bastante, elas podem sim sair. Então, reavaliado a 4 meses, o índice é o resultado de uma carteira teórica. Ou seja, é composto pelas ações e units, a gente vai saber já já o que é isso, de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios descritos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais. Ou seja, em média, 80% de tudo que é feito na Bolsa de Valores é refletido no índice Bovespa, tá bom? E o que significa aqueles 100 mil pontos que a Bolsa está valendo? 110, 115 mil pontos, 130 mil pontos. Esses 110 mil pontos, 120, 130, significa quanto você gastaria, você investidor, pessoa física, para comprar um lote padrão de cada empresa dessas que está listada na Bolsa de Valores, aliás, no índice Bovespa, que reúne as maiores e mais negociadas. Então, comprar 100 ações, que é um lote padrão, que a gente chama, de cada empresa dessa que compõe um índice, você gastaria aí 100 mil reais, por exemplo, 110 mil. Então, esse número reflete justamente a apreciação ou a depreciação do valor dessas empresas de capital aberto, tá bom? Esse índice Bovespa, eu trouxe para vocês aqui um gráfico que eu retirei lá do meu sistema da Nelogica, e ele mostra a performance desde 1992. Eu sei que deve estar um pouco ruim para vocês enxergarem daí, mas basicamente a nossa bolsa aqui, a gente já tem uma performance desde 92 de mais de 1000%, tá? Como é que a bolsa subiu tudo isso? Somente no longo prazo. No curto prazo, ela sempre está passando por períodos de altos e baixos. É assim como a bolsa se movimenta. Você nunca consegue entrar e sair no momento correto. Ela sempre tem uma tendência de alta e depois ela dá uma recuada e ela pode passar alguns anos andando de lado e mais na frente ela volta a subir e cai, até que em algum momento a direção central você começa a perceber que é sempre para cima, tá? Isso acontece em países teoricamente que estão em desenvolvimento, certo? E países que estão em desenvolvimento, eles tendem a ter uma boa apreciação das empresas. Por quê? São empresas que são muito pequenas e vão se valorizando ao longo de muitos anos. E você que é investidor, que carrega essas posições há bastante tempo, você de fato consegue capturar bastante valor. Mas isso obviamente só acontece a longo prazo. Passando aqui adiante, vamos tirar algumas dúvidas de vocês. Quais os tipos de ações que existem hoje na Bolsa? Eu sei que tem algumas empresas ali que chamam de ordinárias, outras que chamam de preferenciais, outras que são units, que a gente acabou de comentar. O que são essas empresas, o que são essas ações, tá? Quando a ação ela é chamada de ordinária, a gente pode dizer que quem comprar essas ações ordinárias vai deter o controle do negócio. Ou seja, de fato vai poder votar nas assembleias e decidir os rumos que a empresa vai tomar. A empresa vai destituir um diretor, ela vai entrar em um novo mercado agora, ela vai explorar um novo setor da economia, ela vai distribuir dividendos ou ela vai reinvestir esses dividendos. Todas essas decisões são tomadas por quem tem o controle da empresa. Então, para ter o controle da empresa, você precisa ter as ações
ordinárias, que são comumente negociadas com o número 3 aí, depois do que a gente chama de ticker, né, das 4 letrinhas, e aí vem o número 3 se a ação for ordinária. Cada ação representa um voto. Então, dentro de um universo de 100 ações disponíveis no mercado, quem detiver aí 50% mais um, necessariamente tem o controle da empresa. Muitas vezes, uma pessoa que tem menos do que isso pode ter o controle da empresa. Vamos supor que a gente tem uma empresa que tem uns 50 investidores. Um investidor tem 30% da empresa e os outros 70% estão na mão desses 50 investidores em participações iguais. Mesmo aquele investidor que tem 30% não alcançando os 51%, ele sim detém o maior poder de voto e, vamos dizer assim, o controle da empresa, porque é quem tem uma tomada de decisão mais forte. A não ser que aqueles outros 70% de participação que estão na mão dos 50 investidores, se eles não se unirem para tomar decisões, com certeza serão ali engolidos por aquele investidor que tem uma participação muito maior. Do outro lado, as ações preferenciais, elas não te dão, certo? O controle, você não tem esse controle, mas você possui prioridade para receber dividendos. Na prática isso funciona? Não. Aqui no Brasil, quando as empresas anunciam dividendos, elas já têm caixa para pagar tanto a ação ordinária quanto a ação preferencial. Mas é um benefício que a legislação traz, de que caso a empresa não tenha caixa suficiente para poder pagar os dividendos a todos os acionistas, inicialmente ela começa pagando os preferenciais. E a diferença em ticker, você vai ver o númerozinho 4 depois daquelas letrinhas que significam as iniciais ali da empresa, como por exemplo Petrobras, Itaú, Magazine Luiza, aqui na ordinária. Aqui na preferencial tem o Petrobras, Itaú, Klabin. E aqui também você vai ter um outro tipo de ação, que não é necessariamente uma ação, chamado de Unity. Esse Unity, na verdade, é um pacotinho ou um conjunto formado por ações ordinárias e preferenciais. Então, quando você tem o número 11 no final de um ticker que é de ação, como aqui Klabin, eu sei que esse ticker KLBN é da ação Klabin, eu sei que esse TAEE11 é da empresa Taesa. Se eu tenho esse 11 no final, é porque eu estou me referindo a um Unity. Aqui pode ser, por exemplo, duas ações ordinárias e, por exemplo, uma ação ordinária e duas ações preferenciais. Ou seja, quem define isso é a empresa. Mas é sempre uma composição. Você vai ter uma ordinária e algumas preferenciais. Como se você comprasse um pacotinho, um combo já formado com essas ações. Detalhe importante, pessoal, não devemos confundir isso com ETFs, certo? Que são fundos, como por exemplo BOVA11, DIVO11, e também não confundir com fundos imobiliários, que também tem esse número 11 no final, tá? Muita atenção. Como é que eu sei se é um fundo imobiliário ou se é um Unity? Olha para as 4 letras iniciais. Se aquele ali for um ticker de uma ação, você pode pesquisar isso no Google, no sistema de roteamento de ordens, no aplicativo da tua corretora. Se for um ticker de ação e tiver 11 no final, a gente está se referindo sim a uma Unity, tá bom? Então, talvez respondendo agora a parte que todo mundo quer ouvir. Como é que eu faço para ganhar dinheiro no mercado de ações? O mercado de ações tem algumas formas principais de você ganhar dinheiro. A primeira delas é ganhar com a valorização das ações. Isso aqui talvez seja o básico do básico. É comprar uma ação barata e vender quando ela estiver cara. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês nesse gráfico os preços da ação da PetroRio, certo? Essa empresa aqui, desde 2019, aqui o finalzinho de 2019, até setembro deste ano de 2022. As ações já chegaram a ser negociadas aqui abaixo de R$10 nessa região, bem onde a gente passou ali pelo início da pandemia do Covid lá em 2020. Hoje as ações estão sendo negociadas perto dos R$28, R$29. Então quem comprou aquelas ações ali a R$4 e vai vender essas ações agora no mercado a 28, está ganhando R$24 por cada ação que investiu. Ou seja, essa é a forma mais básica de você lucrar com o mercado de ações. Comprar quando a ação está barata e vender quando a ação não necessariamente está cara, mas que já valorizou bastante. Então essa seria a forma mais básica. A segunda forma seria carregando essas empresas na carteira por um bom tempo para você receber dividendos.
O que são dividendos? Dividendo é uma parte do lucro líquido, certo? É uma parcela do lucro líquido, ou seja, a empresa lucrou durante um ano 100 milhões de reais. E aí ela decide pegar parte desses 100 milhões, como por exemplo 50 milhões, metade, e distribuir para os sócios e pagar para os donos da empresa. Então nada mais é do que uma distribuição de lucros comum que você tem em uma empresa mesmo de capital fechado. Então a empresa passou um ano operando, entregou um bom resultado, vai pegar uma parte desse resultado, vai pagar dividendos, vai dar dinheiro para o sócio, a outra parte vai reinvestir no negócio. Então, por exemplo, aqui eu tenho as ações da Taesa. Toda vez eu me confundo com essa canetinha aqui, pessoal. As ações da Taesa entregaram em 2021, eu estou pegando essa informação aqui do Status Invest, R$ 2,98 por ação. Então, quem tinha um papel Taesa 11, que é um Unity, que a gente acabou de ver isso aqui, tá? Isso aqui é um Unity. Quem tinha um Unity da Taesa recebeu R$ 2,98. Quem tinha 10 recebeu 29. Quem tinha 1.000 recebeu 2.985. Então, quanto mais ações você tiver, mais dividendos você vai receber. Essa é a forma mais de longo prazo de você ganhar com as ações. Seria mantendo esses papéis aí na carteira para, de fato, receber os lucros dessa empresa, dessa operação. Tem um ponto bem importante, pessoal, que eu não quis deixar de fora desse curso, que é sobre o dividendo obrigatório, tá? Pagar dividendos é uma obrigação de cada empresa. É tanto que na Lei 6.404, a gente já falou dela lá no começo, a gente viu que existe uma regra geral. A empresa precisa dizer no seu estatuto quanto que ela vai pagar todos os anos para os acionistas. Então a empresa tem um estatuto que serve ali como uma espécie de regimento da empresa, onde ela vai definir, eu vou pagar 5% de todo o lucro que eu tiver, eu vou pagar 10%, vou pagar 20%, vou pagar 100% do lucro. Ela tem que definir nesse estatuto qual é o percentual que ela vai pagar, certo? Mas se no estatuto ela não anunciar isso, ou seja, se o estatuto for omisso, o que acontece? Ela se torna obrigada a distribuir 50% do lucro. Então, se o estatuto for omisso, a empresa vai ser uma empresa boa pagadora de dividendos se também for boa lucrativa, né? Se for uma empresa realmente que lucra. Por quê? Porque a lei exige que ela pague metade de tudo que ela auferiu de lucro como dividendos. Então, a empresa precisa, de fato, deixar isso bem claro no seu estatuto, se não quiser distribuir 50% todos os anos. É ruim para a empresa? Pode ser. Se ela precisar crescer e reinvestir, não é interessante pegar todo o dividendo ou metade dele e pagar para o sócio. Talvez fosse mais interessante reinvestir no negócio para poder aumentar a sua viabilidade de crescimento. Então é bom que a empresa anuncie isso antes para que ela não seja pega aí com as mãos nas calças de ter que pagar 50% todos os anos, tá bom? Mas se o estatuto for omisso e a empresa depois quiser alterar, ou seja, o estatuto não tem nenhuma previsão sobre quanto a empresa vai pagar, e ele vai ser alterado para que a empresa possa de fato colocar lá um valor, não, esse aqui vai ser o nosso valor que vamos pagar todos os anos a título de dividendos. Quando essa alteração for ser feita, não pode a empresa optar por pagar menos do que 25% do lucro. A maioria das empresas aqui no Brasil já tem a definição de distribuir 25% do lucro. Ou seja, meio que virou uma regra aí padrão, uma regra não, mas meio que uma espécie de convenção aí das empresas de distribuir 25% do lucro a título de dividendos, tá bom? Mas vamos lá, até agora a gente só falou de coisa boa, você deve ter anotado aí bastante coisa, vai guardando também as dúvidas, a gente vai ter espaço para questionários aí embaixo também. Mas quais são os riscos desse mercado? Até agora a gente viu que dá para comprar uma ação barata e vender ela cara, e dá para ganhar dinheiro se a empresa tiver bons lucros e eu vou receber dividendos. Mas quais os riscos? O primeiro e principal risco desse negócio é o risco de mercado. Por quê? Isso significa dizer que o preço que a empresa está sendo negociada no mercado, ele vai variar. Ou seja, o preço ele é completamente aleatório, principalmente no curto prazo. Você não vai ter como comprar uma ação já sabendo que vai vender ela ganhando 10% daqui a um mês. É impossível você saber isso. Então a empresa vai depender, o preço da ação vai depender da quantidade de pessoas que está querendo comprar e da quantidade de pessoas que está querendo vender.
é a lei básica da oferta e procura. Então, se eu tenho mais pessoas querendo comprar a ação do que pessoas querendo vender a ação, o preço dessa ação vai subir. Isso é muito básico. Se o contrário acontecer, eu tiver um monte de gente querendo vender a empresa, mas não tiver muitas pessoas interessadas, quem está precisando vender nas pressas vai baixar o preço para vender mais rápido. Isso vai forçar o preço das ações para baixo. Então, esse é o principal risco, é o risco da variação do preço. Nunca esqueça disso, investidor. Renda variável varia. Se você é assessor de investimento, coloque isso aqui na cabeça dos seus clientes, porque todo brasileiro só gosta de volatilidade quando ela é assim, ó, para cima. Mas quando ela é assim para baixo, ninguém gosta. Então você precisa deixar isso muito bem claro para o seu cliente, se você é assessor de investimento. Se você é investidor, você precisa ter muita noção disso, porque em algum momento, se você não entender que esse jogo no curto prazo é completamente aleatório, você vai tomar muito prejuízo. E talvez você estrague a sua carreira como investidor, talvez você jogue fora recursos que você juntou por um bom tempo. E pior do que isso, talvez você estrague a experiência de um cliente seu, assessorado por você, por não tê-lo alertado dessas condições de mercado, tá bom? O segundo risco do mercado de ações é o risco de liquidez. Liquidez significa basicamente com quanto tempo eu consigo resgatar aquele dinheiro, quanto tempo eu consigo buscar de volta aquele recurso que eu coloquei ali na bolsa, tá bom? Lembre só, as ações elas têm liquidez de 2 dias úteis. Você pode comprar e vender, que com 2 dias úteis o dinheiro vai estar na sua conta. Mas não apenas esse é o risco da liquidez. O risco principal de liquidez nas ações está justamente no fato de que você pode colocar um valor ali naquela conta, você pode colocar um valor de 100 mil reais para investir nas ações, e as ações simplesmente caíram. Aconteceu alguma coisa no mercado, o mercado estressou, a bolsa caiu, e você que tinha colocado inicialmente 100 mil reais, na hora de resgatar só consegue resgatar 85 mil reais. Ou seja, você perdeu aí 15% da sua carteira. Obviamente que você pode resgatar e esse dinheiro entra com D mais 2 na sua conta, mas não vai entrar 100 mil, vai entrar 85. Então a liquidez, ela, pensando em transformar esse dinheiro, essas ações em dinheiro, isso não tem problema, a bolsa liquida em 2 dias, é um curto prazo. O problema é a quantidade do dinheiro que você colocou. Se você colocou 100 mil, não podemos garantir que você vai conseguir resgatar 100 mil. Talvez você só consiga resgatar 85 se o mercado cair. Então esse é o risco de liquidez associado ao mercado de ações. E vamos lá, nós temos um sócio que é bem poderoso, que também não sai perdendo em nenhum negócio que faz com a gente, que é o governo. Então a gente vai ter tributação nesse mercado, tá bom? Não tem como operar ações sem não levar uma bocanhada do governo. Quando é que a gente perde dinheiro para o governo? Quando a gente está fazendo operações normais na bolsa de compra e venda, que são comumente chamadas de swing trade, a gente vai ter que pagar 15% de imposto de renda. Ou seja, se você opera comprando e vendendo todos os meses, e se você obtiver lucros, você vai ter que pagar imposto de renda. A menos que as suas vendas no mês não ultrapassem 20 mil reais. Então, se você é assessor de investimentos, preste atenção na hora de você assessorar seu cliente que quer vender uma posição grande em ações. Vende uma parte ali na última semana do mês, vende outra parte na primeira semana do mês seguinte, para que você não passe desses 20 mil por mês quando, de fato, você conseguir isso, porque vai ter volume grande e às vezes você vai operar que não tem como negociar menos de 20 mil. Mas se você consegue dar essa economia para o seu cliente, para ele não ter que pagar imposto de renda. Então, você, investidor, vai ter que apurar isso, quanto você ganhou. Se eu ganhei 100 mil reais na bolsa durante um mês em operações de compra e venda, eu vou ter que pagar aí um imposto de renda de 15 mil reais. É você quem vai fazer isso, tá? Não é a Receita Federal, não é retido na fonte. Você vai ter que entrar no sistema da Receita Federal, calcular o seu imposto e fazer o recolhimento desse valor. De uma parte, o lado bom é que a bolsa também permite você compensar as perdas. Então, se você perdeu 15 mil reais no mês anterior e no mês seguinte você ganhou 15 mil reais, como você não teve variação no seu patrimônio durante esse período, você está isento de pagar os próximos 15 mil de lucro, visto que você no mês anterior tinha perdido 15 mil.
Já nas operações diárias que são feitas, que a gente chama de operações de day trade, ou seja, comprando e vendendo dentro do mesmo dia, eu comprei de 10 da manhã, de 10 e de 5, já vendi a ação, ganhei 1% no dia, aí você vai ter que pagar um pouco mais, amigo, porque a Receita Federal pressupõe que você trabalhou menos, se esforçou menos, ganhou dinheiro fácil, então você vai pagar mais um pouquinho, vai pagar 20%. Não existe cenário de isenção, tá? Ou seja, se você teve ali uma movimentação de R$ 1.000 e ganhou 20 e ganhou, sei lá, 15%, você movimentou R$ 1 milhão e ganhou os mesmos 15%, você vai ter que pagar imposto de renda nos dois cenários, independente de teu lucro ter sido alto, ter sido baixo, ter sido muito, ter sido pouco, vai ter que pagar 20% de imposto de renda, tá bom? Outra vez apurado pelo investidor e também permitindo compensação de prejuízos, tá bom? Agora a gente tem uma parte dos impostos, aliás, dos ganhos de ações que não são tributados ainda, e eu espero que demore bastante para ser, que são os dividendos. Os dividendos eles não sofrem tributação, então quando você está recebendo ali um valor da empresa a título de dividendos, você está completamente isento de IR, mas o problema é, isso está sujeito a alterações legislativas, vários países já cobram imposto de renda em cima dos dividendos. Isso pode vir a acontecer no Brasil. Isso aqui não é uma cláusula pétrea, ou seja, isso aqui pode ser alterado a qualquer momento, desde que haja uma reforma tributária e o nosso legislativo entenda que se faz necessário essa alteração. Nós temos também uma outra figura que é bem parecida com dividendos, que é os juros sobre o capital próprio. Esse juros sobre capital próprio ele já é tributado, e ele é tributado em 15%, ou seja, quando a empresa paga um juro sobre o capital próprio, que basicamente é a remuneração do capital da empresa que não foi distribuído como dividendos, é uma forma da empresa até ter uma economia fiscal, porque esse pagamento ele deduz da base tributável do imposto de renda da empresa. Então, quando a empresa pega uma parte desse valor e paga aos investidores, ela também está aumentando suas despesas, o que vai deduzido da sua base de lucro, deduzindo também o seu imposto de renda. Então, para a empresa é bem interessante. E para você que é investidor, pelo menos você não vai ter que se dar o trabalho de fazer um DARF, porque isso já vai vir retido na fonte. O imposto de renda já vem retido para você e você pode utilizar o dinheiro como bem entender, sem a preocupação de criar um DARF para você poder fazer tudo isso. Então, pessoal, concluindo essa primeira aula, eu sei que foi um pouco extensa para muitas pessoas, mas o nosso objetivo aqui, antes de mais nada, é fazer com que você conheça a si mesmo, certo? O mercado de ações é um mercado onde você precisa se conhecer, você precisa identificar a sua tolerância ao risco e, se realmente tiver perfil para isso, para participar desse mercado, siga o conselho do nosso bom velhinho Warren Buffett. Não teste a profundidade do rio com os dois pés. Comece com cautela e sinta o mercado. Com disciplina e estratégia, o longo prazo trará seus frutos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Acompanhe o nosso próximo módulo falando sobre contabilidade para investidores e aprenda como sim ler uma demonstração contábil e fazer boas escolhas na hora de comprar as ações.